indo para o domingo, nós vamos encontrar aqui como título De Volta a Abraão. Eu achei muito interessante essa lição, porque de uma forma bastante enfática, nós já vimos a forma como o Evangelho de João registra as vezes que Jesus citou Moisés, especialmente na multiplicação dos pães e em outras situações. E agora vamos trazer aqui o testemunho do patriarca Abraão, que deixou para nós um legado tão importante, uma história maravilhosa com vários registros de fé. Não é à toa que ele é chamado o pai da nação hebraica, não é à toa que ele também é chamado o pai da fé, o amigo de Deus e uma referência para a nossa espiritualidade. Abraão também é o primeiro personagem bíblico onde nós encontramos a palavra profeta, ou seja, na Bíblia, a palavra profeta pela primeira vez ocorre a respeito de Abraão, Deus dizendo que Abraão era profeta naquele episódio com Abimeleque. Os comentários que nós lemos a respeito de Abraão no Espírito e Profecia, Ellen White diz que Abraão orava e buscava uma demonstração, uma visão acerca da pessoa de Jesus e do Messias. Olha que interessante isso. E ele, de certa maneira, Abraão foi um tipo de Deus, o Pai, da mesma forma como Isaac foi um tipo de Jesus, Deus o Filho. Nós vemos ali Abraão conduzindo Isaac para o sacrifício, com o coração dolorido, entristecido, mas entregando seu filho para o sacrifício. Quando olhamos para Isaac, um tipo de Jesus, um símbolo de Jesus, nós vemos Isaac carregando a lenha, da mesma forma como Jesus carregou a cruz. Nós vemos Isaac sendo posto sob altar e não resistindo, mesmo sendo um jovem forte, poderia ter escapado das mãos de Abraão, mas ele não o fez. Jesus também poderia ter fugido do sacrifício, embora ele tenha orado: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas ele não fugiu, ele enfrentou. Ele afirmou: para esta hora eu vim ao mundo. E da mesma maneira como Isaac, portanto, Jesus se apresentou voluntariamente para o sacrifício. Mas há uma diferença nessa história marcante. E a diferença é que na história de Abraão e Isaac havia um cordeiro substituto. O cordeiro que substituiu o sacrifício que seria o sacrifício de Isaac. Jesus foi esse cordeiro. Não houve alguém que tomasse o lugar de Jesus, pelo contrário, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi o substituto que tomou o nosso lugar. Que comparações lindas nós encontramos, que paralelos bonitos nós encontramos nesta comparação de Abraão, Isaac, Deus e Jesus. O livro Patriarcas e Profetas afirma aqui que por símbolos e promessas, está na lição logo abaixo da pergunta 1, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E a fé do patriarca se fixou no Redentor que viria, diz aqui a Ellen White. E ela faz neste momento, nessa citação de Patriarcas e Profetas, página 121, 122, ela então faz uma aplicação de João 8,56, quando Jesus respondeu, quando Jesus afirmou para os judeus que Abraão havia visto o dia dele. Abraão viu o meu dia e se alegrou. E interessante que os judeus, como que você pode dizer que Abraão viu o meu dia se você não tem nem 50 anos? Então, veja, irmãos, a mentalidade carnal, materialista, nada espiritual e negacionista e resistente à verdade daqueles líderes, daqueles homens, não lhes permitiam ver e reconhecer quem era de fato Jesus. Mas é muito interessante que este pré-anúncio do Evangelho dado a Abraão não só é um cumprimento, uma afirmação em relação ao que eu disse no início, que Abraão orava para ver o Messias e para entender a sua obra, como também simboliza Cristo no sacrifício, como nós já mencionamos. Abraão recebeu, como pai da nação, ele recebeu a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Várias vezes aparece esse texto, mas vamos usar aqui o de Gênesis 12, 3. E esta promessa, irmãos, como ela se cumpriu? Como em Abraão foram abençoadas todas as famílias da terra. Então você vai a Mateus 1:1, onde
a genealogia de Jesus é apresentada por Mateus e ele começa apresentando Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Mateus diz o seguinte: este Jesus de Nazaré, ele é o descendente de Abraão, por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele, este Jesus de Nazaré, porque ele vai chegar a essa parte final da genealogia, ele vai dizer: este Jesus de Nazaré é também o filho de Davi, o rei de Israel, que se assentou no trono espiritual da nação. Então, Mateus faz essa aplicação. Ele também, por consequência, Abraão, não é só o pai da nação judaica, mas não é somente o pai de todas as nações, de todas as famílias, mas ele também é o pai de todos aqueles que respondem positivamente ao chamado para aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Ainda alguma coisa mais daquele diálogo acalorado que Jesus teve com os judeus e os líderes do Sinédrio, os sacerdotes, ali registrado no capítulo 8, quando Jesus se refere à expressão eu sou, referindo-se a si mesmo, porque antes de Abraão ele afirmou eu sou. Os judeus sabiam que ele estava se utilizando do texto de Gênesis 3,14, quando Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, e ele usa essa expressão eu sou, o eu sou me enviou a vós. E eles ficaram tão irados contra Cristo, tão irados, que eles pegaram pedras para apedrejá-lo. Que coisa impressionante. E queridos irmãos e amigos, ao fecharmos aqui esta parte do domingo, voltamos à pergunta: que testemunho impressionante de Abraão. Você se sente abençoado, alcançado por esta promessa de Gênesis 12:3, de que em Cristo, através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas? Você se sente incluído nessa bênção? Eu espero que você se sinta incluído aqui nesta bênção, meu querido amigo, minha querida irmã. Que Deus possa realmente nos abençoar e fazer de nós pessoas e famílias ricamente abençoadas por meio do Senhor Jesus Cristo, o descendente de Abraão, a promessa dada a Abraão e cumprida na pessoa do Senhor Jesus. Desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do domingo.